Seja bem-vindo ao podcast da Palavra Viva Church. Cremos que essa mensagem vai te encorajar e te encher de fé para trilhar a sua jornada. Nós cremos que esses milagres já estão acontecendo. Nós cremos que esses milagres já são a cada dia mais reais nas nossas vidas. E têm sido reais. Só o fato dele poder hoje chegar a um outro país para inaugurar um novo lugar da nossa igreja é um milagre. Talvez você não perceba isso porque hoje você está aqui, a gente tem um telão de LED, a gente tem uma iluminação legal, a gente tem uma banda maravilhosa. Mas quando lá atrás, quando o Pai começou a profetizar, quando as pessoas começaram a entregar as palavras e quando aquele áudio que ele comentou e chegou aquela palavra naquele momento, nós éramos metade dessa igreja literalmente, porque o palco era ali, a entrada da igreja era daquele lado. Existia uma igreja de madeira lá no sul da ilha, que ainda existe, mas hoje é a sede lá do sul da ilha. Existia uma igreja de madeira lá em Paulo Lopes, que ainda existe, e a nossa igreja lá em Paulo Lopes. E existia um culto familiar, e não era nem uma igreja ainda, a igreja dos ingleses. Mas o milagre da promessa é isso. São as coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas mediante a fé, elas já existem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu sei que nesses dias e nesses momentos nós passamos no nosso coração por várias coisas. E uma das coisas que Satanás quer nos atacar dia após dia é a nossa área financeira com Deus, a nossa área com fidelidade com Deus. Porque quando ele ataca a nossa doença, a gente logo quer meditar, a gente quer ler na Bíblia para ser curado. Quando ele ataca a nossa família, a gente quer logo paz. Mas quando ele ataca a nossa vida financeira, a nossa primeira mensagem, a nossa primeira coisa a fazer é nós temos que trabalhar mais para ter mais dinheiro para solucionar a nossa vida financeira, não é verdade? A primeira coisa que a gente quer fazer é a gente sair correndo, pensar de maneiras estratégicas de como nós podemos resolver, se a gente pode refinanciar alguma coisa, se a gente pode trabalhar mais sempre para ganhar mais dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que é meu te pertence. Essa foi a frase que o pai largou para o filho pródigo que já estava na sua casa. Essa é a frase que Deus usa para falar de todas as obras do reino que já existem, toda a riqueza do reino que já existe nele. Tudo que é dele também te pertence. E essas coisas já estão prontas. Essas coisas já estão prontas em Deus. Então, quando Satanás tentar novamente te afetar nessa área, tentar afetar teus dízimos, tentar afetar tuas ofertas, e quando eu falo isso é porque ele está tentando acabar com a tua conta de luz, o teu aluguel, ele está tentando acabar com o teu sustento na tua casa. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus é fiel. Eu vou repetir isso, eu quero que você dê uma glória a Deus alto. O nosso Deus é fiel. Nesse clima eu quero já fazer os dízimos e as ofertas, antes de começarmos a pregação. Porque a fidelidade de Deus tem que ser o suficiente para nós sermos fiéis a Ele nesse sentido também. Eu não quero te tocar simplesmente com a mensagem que nós vamos falar, ou que você seja comovido aqui pelo mover do Espírito, mas eu quero que você acesse o que já está em Deus. Eu quero que você tenha esse acesso em Deus para essas coisas, das coisas que já estão disponíveis para você. Separa teu dízimo, separa tua oferta, que eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelos dízimos e pelas ofertas. E neste momento, Deus, eu oro para cada pessoa na sua casa que não pôde vir a este local. As pessoas que estão na sua casa, no seu sofá, ou vendo pelo seu celular, que talvez nesse momento estejam sozinhas agora, mas eu quero dizer, Deus, que o Teu Espírito Santo visite a cada uma delas neste momento, e que Tu sejas Deus fiel, que possa cumprir e suprir, Deus, a tudo aqui eles têm necessidade, Pai. E neste momento vai a cada lar e traz paz, vai a cada lar e traz mantimento, vai a cada lar, Deus, e traz a Tua cobertura do Teu Espírito Santo nestes lugares, Pai. E em nome de Jesus, sobre aquilo que nós viemos oferecer no Teu altar, sobre a nossa fidelidade, sobre os nossos dízimos,
sobre a nossa generosidade, que são as nossas ofertas. Que Tu sejas fiel, Pai. Que Tu sejas Deus superabundante em cima dessas coisas. E nós oramos e consagramos este momento. Amém, amém, amém. Pode vir trazer suas ofertas. Se você está na sua casa, se você está aqui também, quiser fazer através da nossa chave Pix ou do seu celular, fique mais do que à vontade. Da melhor maneira possível para te atender. Nós vamos tentar te atender, amém? Milagres vão acontecer. Tudo é possível ao que crê. O Deus que tudo conquistou ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Milagres vão acontecer. Tudo é possível ao que crê. O Deus que tudo conquistou ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar. Mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Glória a Deus. Quantos foram abençoados pelos louvores nessa noite? Dá uma glória a Deus. Eu vou falar que eu cantei tão alto que eu embacei o meu óculos, de tanto que eu berrei aqui dentro da máscara, que não tem para onde fugir, o ar sobe aqui e embaça todo do óculos. Isso é uma coisa que logo a gente vai se livrar também, mas eu acredito que o quanto nós pudermos ser prudentes, nós vamos ser prudentes. Nós como igreja nós não estamos aqui para interpretar ou querer te dizer o que você tem que fazer nesse sentido ou não, mas sempre sermos prudentes e cuidado ao próximo, porque não adianta nós pregarmos o amor de Deus se nós não cuidarmos do nosso próximo também como irmãos, que a gente precisa cuidar, é fato, é simples assim. E não sei se você está tão animado quanto eu, talvez a gente não tenha dado tantas informações nesse sentido, mas a partir de semana que vem, do dia 5, nós vamos inaugurar uma série que vai se chamar A Vida Que Eu Nunca Tive. E você já pensa logo que lá vem uma campanha de triunfalista ou de alguma coisa do tipo. Não, porque a vida que você nunca teve não é uma vida que nós queremos te dar maneiras novas de viver. É uma vida através do Espírito Santo de Deus. É uma vida através do Espírito Santo de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E o Lucas, ele compartilhou com a gente uma palavra algumas semanas atrás, e a gente começou a estudar junto, e não somos irmãos somente de sangue neste momento, mas toda a galera é muito unida neste momento, e a gente sentou e decidiu que a gente vai, a partir de semana que vem, fazer essa série, com foco falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você crie uma expectativa gigantesca, porque vai ser demais, demais. E a gente está bolando uma maneira, até a gente está pensando qual vai ser a melhor forma de falar isso também, porque depois do culto de domingo, na segunda-feira à noite, ou online, a gente não sabe como vai bolar ainda, mas a gente quer tentar fazer uma maneira que a gente tenha mais tempo, não de explicar a palavra, mas mais tempo para dissecar algumas coisas dentro da palavra. A gente vai chamar de upgrade ou next level, a gente está pensando no nome ainda, inclusive, mas a partir de semana que vem, a gente vai ter isso já melhor explicado e vai anunciar aí para a semana subsequente. Então a campanha começa no dia 5, então a partir do dia 6 a gente vai também fazer isso. E é muito importante porque às vezes a gente tem, meia hora, 45 minutos para trazer uma mensagem, mas às vezes é uma mensagem transformadora que você pode sentar e estudar assim 2, 3 horas tranquilamente. A gente quer fazer como se fosse a escola dominical, mas não no domingo, no outro dia da semana, amém? E para preparar esse ambiente que nós vamos falar do Espírito Santo, o Espírito Santo incendiou meu coração para que eu trouxesse essa mensagem, que é exatamente nesse hiato, que todos nós sabemos aqui como os cristãos. Tem alguém que nos visita que não é cristão? Me dá um oizinho. Tem alguém que nos visita nessa noite, que eu acho que eu não vi os visitantes também. Temos alguns visitantes, pessoas aqui. Tem mais gente, minha gente lá atrás, tem gente lá atrás, gente aqui. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera. Sejam muito bem-vindos.
Se é a sua primeira vez aqui, depois ali no final tem um QR Code, também você pode apontar seu celular ali, tem um cadastro que a gente consegue te conhecer melhor e conversar contigo melhor. Depois você vai lá e confere. Mas nós como crentes, digamos assim, nós conhecemos o ato do Espírito Santo e como ele chega. É o dia de Pentecostes, que estavam reunidos, eles recebem o Espírito Santo. Mas existia nesse momento um hiato, até o Espírito Santo descer, e desde a morte e ressurreição de Cristo. Houve somente um momento que lá em Lucas, se já quiserem abrir para mim, Lucas 24, versículo 49. Eu vou pedir se vocês puderem colocar a versão, a ARC, a Almeida Revista e Corrigida, que só para essa parte aqui de Lucas, as outras são mais fáceis de ler, mas essa daqui, ela traz uma conotação melhor para o que eu quero falar. Jesus morre e ressuscita, e aqui, a partir dessa mensagem, é quando ele começa a aparecer para os seus discípulos. Em uma das suas ordens ele diz: eis que vi sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode tirar, obrigado. Isso foi uma ordem que Jesus deu para os discípulos ficassem em Jerusalém. Desceria sobre eles algo. E essa expressão, até que do alto, me chama muita atenção. Porque em todos os momentos que eles estavam com Jesus, eles sabiam que Jesus operava todos os milagres, sabiam que Jesus tinha feito maravilhas, eles estavam ligados com Jesus esse tempo todo, fazendo essas coisas e ajudando, e às vezes duvidando, mas estavam com Jesus, e era Jesus o protagonista da história toda. Mas de repente Jesus sai de cena e só dá uma ordem para eles: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto. Até que do alto. Eles não sabiam o que eles iam esperar. Pastores, irmãos que estão aqui presentes, nós sabemos muito bem, porque já lemos a Bíblia, nós já conhecemos essa história. Mas para os discípulos, quando obedeciam esse momento, eles não faziam a mínima ideia do que aconteceria. E esse até que do alto que Jesus fala, eu imagino os discípulos pensando que, meu Deus, vai haver uma mudança no céu, vai haver algo tão tremendo no céu, do alto, que vai mudar a vida de todos, que vai nos dar poder para fazer as coisas, que aí sim nós vamos operar milagres como Jesus operou milagres. Eles estavam esperando uma mudança no alto. Mas deixa eu te falar uma coisa: a eternidade não é eternidade por qualquer coisa, por qualquer maneira que nós usamos essa palavra. Mas a eternidade é um dos padrões que nós tentamos explicar a Deus, porque ela não tem começo, ela não tem meio e ela não tem fim. Deus não começou um plano para te salvar, Deus sempre teve um plano de mudança para a tua vida. Deus sempre teve, nele sempre existiu. E essa mudança no alto não era uma mudança no alto porque a Trindade, assim como nós explicamos ela, já existia Deus Pai, já existia Jesus Cristo, já existia o Espírito Santo, não existia mudança nenhuma no alto que aconteceria. Mas existia uma mudança que precisava acontecer na vida daquelas pessoas que esperavam. Eu já vou ler a Bíblia junto com você, mas vocês conhecem tão bem quanto eu, te garanto isso. Atos 2, versículo 1 diz o seguinte: eis que todos estavam reunidos, até que de repente, do alto, veio um vento impetuoso, tomou toda a casa a qual eles estavam, e línguas de fogo começaram a ficar em cima da cabeça de cada discípulo. E eles, a maneira que foram tomados, a Bíblia vai explicando, eles começaram a falar em línguas, a maneira que o Espírito Santo ia capacitando todos eles. Deixa eu te dizer, a maior mudança que o Espírito Santo veio trazer para mim e para você, não é uma mudança no céu, uma disposição que Deus vai ter mais para a tua vida ou não, é uma mudança que te fará entender e viver coisas novas na sua vida. Você vai abrir a sua boca, você vai abrir a sua Bíblia, você vai ter que começar a ter revelações diferentes. A mudança que nós esperamos não é no alto, ela vem do alto, mas a mudança que nós esperamos está aqui dentro do nosso coração.
A esperança que nós precisamos não é uma esperança que Deus voltará e salvará. Ele já veio, Ele já salvou. Esse até que do alto, quando veio o Espírito Santo e os tomou, ele fez sentido para os discípulos. Ele começou a tomar a vida deles e começou a fazer coisa no meio deles. Então, antes de falar do Espírito Santo em si, ou das mudanças que Ele vai trazer na nossa vida, eu quero te trazer esse parâmetro de onde Ele desce a primeira vez sobre os discípulos, porque é muito importante. Nós não queremos falar e pregar sobre o Espírito Santo, porque nós queremos te mostrar coisas novas no céu. Nós queremos te falar sobre o Espírito Santo e pregar sobre o Espírito Santo, porque nós queremos falar da verdadeira vida que Ele pode te trazer, da verdadeira mudança que Ele pode trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, dos resultados de viver em Cristo e acreditar a fé por meio do Espírito podem te trazer. Preste atenção, Pedro, ele foi um dos caras que teve mais altos e baixos com Jesus. Ele no momento, ele trazia uma palavra magnífica e Jesus falava para ele: nossa, nem carne nem sangue te revelaram isso, mas foi o Espírito Santo. Mas de repente também Pedro já estava duvidando daquilo que Jesus fazia. E todos conhecem muito bem também, de novo, que quando Jesus foi à cruz, Pedro mesmo negou. Mas também Jesus prepara um momento, reconcilia Pedro. E Pedro estava nesse momento. E Pedro começa a explicar para as pessoas. Eu ainda não cheguei, calma, não cheguei no tema da Bíblia. Estou te chegando para a gente chegar no momento junto, pode ser? Pode ser? Vocês confiam em mim que tudo está escrito na Bíblia? Leiam em casa, por favor. Pedro chega para as pessoas e começa a explicar para eles aquilo que estava acontecendo, que as pessoas começaram ao redor. Jerusalém era um lugar que era habitado por várias pessoas de várias culturas diferentes. Eram umas das centrais ali do Império Romano, mas pessoas de todos os lugares. A Bíblia cita 4, 5 lugares diferentes que ali estavam ouvindo as pessoas, de regiões diferentes. Eles começaram a falar que eles estavam bêbados, estavam malucos, estavam doidos, sei lá o que estava acontecendo. Mas Pedro se levanta e lembra do povo das profecias. E a segunda parte, eu quero ler com você Atos 2, versículo 37. Isso é logo depois que Pedro explica a profecia de Joel. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E ele entra nessa parte que é o que eu quero focar minha mensagem hoje com vocês. Quantos estão aqui? Dá um amém bem forte ainda. Estamos vivos. Isso é a reação que teve no povo depois que ouviu Pedro explicando o que estava acontecendo. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aí eu vou repetir isso de novo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, eu amo como os milagres acontecem, mas eu amo ler e como os segredos se revelam a gente. Quando Pedro vai revelar para a igreja sobre o Espírito Santo, para a igreja não, perdão, para aquelas pessoas, sobre o Espírito Santo, ele não fala de algo como falou Jesus Cristo, porque ele já havia recebido, ele estava sentindo a mudança no coração dele. Ele tinha tido uma experiência com Jesus Cristo, então ele sabia o que ele estava fazendo. Não era mais simplesmente algo que ele podia fazer porque ele era bom fazendo, como ele pescava bem, mas era um dom que vinha de Deus. O Espírito Santo é algo tremendo que foi dado
por Jesus Cristo através da morte na cruz, através daquele ato que aconteceu ali em Atos. Mas ele não foi dado para ti como ferramenta. Ele foi feito para morar dentro de você. Ele foi feito para morar dentro do seu coração. Ele foi feito para operar na tua vida dia a dia. E a explicação que Pedro acha depois disso: receberão o dom do Espírito Santo, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não adianta você querer entender a abundância do Espírito Santo para que todas as suas coisas na sua vida comecem a andar no lugar. O que é muito legal, o que ele faz, o que ele transforma. Mas essa segunda parte que Pedro começa a falar com o povo deixa muito claro que o Espírito Santo age na nossa vida, mas para que nós possamos abrir uma porta que se chama Jesus Cristo. Eu vou falar isso de novo. Ele abre uma porta que se chama Jesus Cristo. E sem Ele não existe nenhum outro motivo que a Bíblia foi escrita. Ele é começo, meio e fim, que determina tudo que está escrito nesse livro. E a posição dele é insuperável, incomparável, imutável. E qualquer outro I que você consiga determinar aqui. Logo depois Pedro começa a falar sobre a vida de Davi, sobre o que Davi vem como profecia, dizendo que ele estava sentado à direita de Deus e que seu corpo não pereceria. E obviamente era uma profecia que Davi estava falando de Jesus. E com essa mudança de mentalidade que Pedro traz para as pessoas, ele e os discípulos começam a invadir, começam a pregar. E somente nesse momento de mudança, a palavra nos fala que 3.000 pessoas se converteram. Vou repetir, 3.000 pessoas se converteram. Se você estuda um pouco a Bíblia, sabe que o método judaico ele não conta nem mulheres e nem crianças quando eles determinam esse tipo de contagem. Então provavelmente tem muito mais pessoas que foram convertidas e transformadas nesse momento. Mas a mudança que eles esperavam do alto não teve uma mudança no alto, teve uma mudança dentro do coração deles. E antes de entrar nessa série que nós vamos falar, eu quero que você entenda no teu coração. Não é simplesmente uma nova ferramenta, gente. Eu vou insistir um pouco nisso, não é simplesmente um novo momento que você vai ver na sua vida, porque eu acredito que o Espírito Santo já mora na sua vida. Dá um amém por isso? Amém por isso, amém? Mas talvez a gente fale de algumas coisas que vão te trazer mais clareza. Mais clareza. Porque até um momento que os discípulos estavam ali e eles souberam, experimentaram aquilo que eles viviam, aquilo que eles ansiavam, aquilo que Jesus tinha prometido, eles não tinham essa clareza. Só que para isso ele precisa encontrar um coração aberto. Essa noite eu quero dizer que é uma noite de preparação para isso. Porque sem um coração aberto, você sabe o que é um coração aberto? Você sabe o que é um coração aberto? É um exemplo que eu vou te citar, que uma das maiores dificuldades nossa como ser humano não é amar, porque amar é às vezes uma empatia para a gente consegue tratar isso de certa forma dessa maneira. Às vezes os animais no reino animal fazem atos que nós consideramos como amor, proteção, de cuidado. Mas estar disponível ou se deixar ser amado é uma das maiores dificuldades. É mais ou menos de onde vem a frase: quando o milagre é demais, até o santo desconfia. Você já ouviu isso? Porque quando nós recebemos um amor que é de graça, um perdão que é de graça, nós começamos a duvidar de alguma coisa.
E todos os discípulos, logo após esse momento, mas principalmente Paulo, ele já falava desse amor, dessa graça, do poder do Espírito Santo, sobre viver o Espírito Santo. Mas ainda existia muita resistência nos corações das pessoas sobre aquilo que era a lei, sobre aquilo que a lei podia fazer, sobre os modos, sobre os costumes. E é essa resistência que nós temos que batalhar no nosso coração. E eu quero falar para ti, nessa noite você pode vencer. É de poder ser amado. Olha que coisa difícil, né? Poder ser amado, uma coisa muito difícil. Mas é difícil. Porque para ser amado de um jeito que eu não consigo entender, eu tenho que largar da minha razão e só receber. É difícil isso, gente. Porque a nossa razão diz toda hora, a todo momento. E é assim que nós tratamos os nossos filhos, é assim que nós tratamos a nossa vida, é assim que nós somos pagos. Nós fazemos, nós merecemos, nós recebemos. Agora, quando foi com Jesus Cristo, quando Ele quis nos dar o Espírito Santo, Ele fez porque Ele merecia, e de graça nos foi dado. Ele fez, Ele merecia, porque ali em cima, no versículo 22, os israelitas estavam ouvindo essas palavras, e Pedro começou a compartilhar com eles, dizendo: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele começou a relembrar as pessoas que estavam naquele momento daquilo que Jesus já fazia no meio deles. Então eles já sabiam quem era Jesus, já sabia da sua capacidade, já sabia daquilo que ele poderia fazer. Só que eles estavam esperando Jesus que reinasse sobre Jerusalém. Mas Pedro volta a falar: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Se eu falar aqui qual o preço do pecado, todo mundo vai responder de: o preço do pecado é a morte. Agora, como Jesus Cristo não pecou em nenhum momento na vida dele, no jeito de andar aqui neste lugar, ele não merecia esse preço, mas ele foi lá e fez. Então ele era merecedor. E porque ele era merecedor, ele resolveu se entregar no meu e no seu lugar, para que eu e você merecêssemos. Você pode aplaudir o nome desse Deus. Para que eu e você merecêssemos. Para que eu e você merecêssemos. De novo, essa noite é uma noite de abrir portas, abrir entendimento, abrir portas do seu coração, que estão presas por coisas que aconteceram lá no passado, porque estão presos com problemas que vocês tiveram com pastores lá no passado, com seu familiar lá no passado, coisas que estão no passado, e você não está conseguindo receber coisas novas de Deus, porque o seu coração está preso lá no passado. O Espírito Santo quer te dar coisas novas, experiências novas, momentos novos, mas isso só existe se você deixa Ele entrar de maneira completa. Somente isso, somente dessa maneira. Somente dessa maneira. Sabe que valor e preço são coisas completamente diferentes. Valor e preço são coisas completamente diferentes. Nem sempre o preço de uma coisa ela determina o valor que ela tem para ti. Um exemplo muito simples que eu vejo nisso é vou citar um exemplo muito bom. Um exemplo muito simples que eu vi disso uma vez era o Cristiano Ronaldo saindo com o filho dele na garagem de casa. Não sei se vocês já viram isso. Ele sai com o filho na garagem de casa assim, ó. Aí ele entra na garagem da casa dele e fala pro filho dele assim: filho, qual que tá faltando hoje? E aí o filho dele começa a ver os carros na garagem. Aí ele fala: aqui tá o Porsche, aqui tá a Mercedes, aqui tá a Ferrari, aqui tá aquilo, aqui tá aquilo, aqui tá aquilo. Ele sai por 11 carros. E aí ele começa a pensar e não sabe. Aí ele para: ah, papai,
tá faltando aquela Mercedes sua de coleção. Aí ele fala, é verdade, filho, tá faltando aquela Mercedes. E ele sai dali. Aquelas coisas todas ali tem muito, preço muito alto, absurdamente alto, mas não necessariamente geram valor para eles, porque estava faltando um carro que, sei lá, podia valer aqui no Brasil 2 milhões, 3 milhões de reais, mas ele teve que pensar para ver e para lembrar qual que faltava, porque tinha um preço muito alto, mas para eles o valor não era tão alto assim. Para nós, o sacrifício da cruz é exatamente isso, a mesma coisa. O preço foi muito alto. Mas quem sabe disso foi Jesus Cristo. E o que Ele quer transmitir para você, não é que você pague o preço, porque o preço já foi pago, amém? O preço já foi pago, amém? O que Ele quer transmitir para mim e para você é o valor disso. O valor que isso tem na nossa vida. Por isso que a Bíblia às vezes é até confusa, é um versículo confuso, mas rejeitar o Espírito Santo é uma coisa muito severa, é uma coisa que a Bíblia rejeita muito, que a palavra diz que é um dos pecados imperdoáveis. Por isso que é tão crítico isso para a Bíblia, porque nós estamos negando o valor daquilo que Jesus Cristo pagou por um alto preço. Mas deixa eu te lembrar, Ele já pagou o preço. Ele quer te dar valor por isso. Ele quer te mostrar o valor disso. Ele quer te mostrar o valor que você tem para Ele. Você não tem mais preço agora. Você não tem mais uma nota que vale o quanto você vale. Para Deus você agora é só simplesmente um valor. Um valor inestimável que Ele resolveu pagar tudo que tinha. Que tudo que Deus criou nessa terra, Ele deu pra gente. Tudo que Ele deu para Adão, para nomear, deu pra gente. Tudo que está aqui embaixo é nosso. Mas o que era dele, o que era do céu, era Cristo, e Ele entregou pra gente. Eu não sei se você já fez essa oração, ou se é a primeira vez que você entra neste lugar, mas eu convido a todos a baixar a sua cabeça. Se quiserem apagar a luz, pode baixar. Pode apagar, perdão. Talvez você aí na sua casa está lutando contra vários sentimentos que querem te acusar e dizer que você não é merecedor. Eu quero te lembrar que talvez você não seja merecedor, mas Ele se fez merecedor em nosso lugar. Talvez você não conseguisse pagar o preço dessas coisas, mas Ele pagou o preço, para que o Espírito Santo dele pudesse habitar no seu coração. Por isso que o título dessa mensagem é A Cruz e o Espírito. Porque entre esses dois momentos há um Jesus lembrando que do alto vai algo te revestir. E se você já sente o Espírito Santo neste lugar, comece a liberar Ele no seu coração. Se você já sente Ele te tocando neste momento, já comece a falar em línguas. Se você fala em línguas, comece a orar com Ele se você quiser orar. Porque eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui neste lugar agindo. Eu acredito que ela está aí na tua vida, na tua casa, te tocando. Eu oro para você neste momento que está passando por umas dificuldades financeiras. Eu oro por você nesse momento que está passando por dificuldades no seu pensamento, pelos pensamentos ruins que estão te dominando. Eu oro pela sua vida nesse momento. Porque eu acredito no poder de Jesus Cristo e através do Espírito Santo de Deus, que Ele não tem limites. Ele pode atravessar essa tela, Ele pode atravessar esse celular e tocar a tua vida onde você estiver. Porque eu acredito no poder que existe nele. E Ele pode mudar a tua vida aí no seu lugar. Se existir alguém neste lugar que quiser aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu peço que você dê um oi para mim aqui com a mãozinha. Se alguém nunca fez essa oração e quer falar, Tiago, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tenha medo. Não tenha medo. Levante sua mão, dê um oi para mim. Não consigo ver por causa disso. Se existir alguém que quiser aceitar Jesus Cristo, levante sua mão e dê um sinal para mim. Continue orando, igreja, continue orando. Se existir alguém neste lugar que quer largar a vida antiga, eu vou falar isso mais uma vez,
quer largar simplesmente seu modo de viver e vencer as coisas, e quiser aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dá um oizinho para mim com a sua mão. E se junto com essas pessoas, nós temos 2 mãos levantadas ali, você pode dar um aplaudir o nome do Senhor. Temos mais uma mão aqui levantada. Aplauda como o jeito que Ele merece. Vamos aplaudi-los. Pode baixar rapidinho. E junto com eles, se você neste momento quer preparar o ambiente no seu coração e abrir as portas do seu coração para receber o que Ele está preparando para receber. Se você quer falar, Tiago, eu quero parar de tentar viver de um modo que eu mereça as coisas, simplesmente porque eu posso fazer. Eu quero entender o que o Espírito Santo pode fazer através de mim. Porque se os discípulos parassem para pensar naquilo que eles poderiam fazer, eles iam encontrar um monte de falhas e um monte de problemas. Mas quando o Espírito Santo os tomou, começou a transformar todas as pessoas ao qual eles falavam. Se você tem esse fogo no teu coração e quer ver uma mudança na sua vida, dá um oi para mim com a sua mão também. Temos algumas mãos aqui na frente, algumas mãos lá atrás. Peço que toda a igreja fique de pé agora. Repita essa oração. Se você nunca fez essa oração, você levantou a mão para aceitar a Jesus, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração neste momento. Salva meu coração. Tira todo o pecado. Tira toda iniquidade. Porque tu venceu. Tu venceu o pecado. Tu venceu a morte. Com teu sacrifício na cruz. E neste momento eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir o nome do Senhor para esse pessoal. Se não for pedir muito, por favor, depois ali no final, procure o do nosso pessoal que vai estar ali perto da primeira vez aqui. Eles, por favor, querem te receber, poder falar contigo. Pode apagar. E os que levantaram a mão para serem usados. Quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu fiz uma oração quando era adolescente. E eu queria ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria ser usado por Deus. Isso não foi uma decisão do meu pai, isso não foi uma decisão da minha mãe. Inclusive nem para me batizar eles forçaram em nenhum momento. Eu entendi através do Espírito Santo, que eu acredito que hoje eu entendo isso, na verdade, que tocou meu coração e eu entendi que eu precisava ser batizado, que eu precisava da transformação. E quando eu fiz aquela oração, eu não ganhei um status novo. Quando eu fiz aquela oração, eu não saí, não comecei a ter mais oportunidades, simplesmente. Eu me coloquei à disposição. Essa oração esse momento que eu falei para você levantar a mão, você que quer receber mais o Espírito Santo, não é uma oração para simplesmente você ter mais poder para fazer as coisas, porque o poder já foi dado, amém? Você já pode fazer muitas coisas. Jesus Cristo ainda lembra que nós faríamos sinais e maravilhas maiores que o dele, que ele fez. Já chegou a ler o que ele fez? Mas se colocar à disposição é entender no seu coração que quando as coisas acontecem na sua vida, você tem que lembrar do seu chamado, do seu propósito. A Fábio está aqui hoje também, aqui na frente comigo. E quando a gente era jovem, ainda se conhecendo, e uma das primeiras coisas que eu falei para ela, eu falei assim: olha, eu não tenho muita certeza do que vai acontecer no nosso relacionamento, eu não tenho muita certeza do que pode acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu tenho certeza: não abro mão do meu chamado. Eu falei: eu não sei se vou morar aqui em Floripa, não sei se vou morar nos Estados Unidos, não sei se vou morar no Afeganistão, eu não sei se vou morar na Itália, não sei onde vou morar. Eu sei que onde o Espírito Santo de Deus me chamar e eu me disponibilizar para ir, eu quero ir e quero fazer. Isso não é porque eu queria dar uma dura e falar dos meus planos, não era isso. Porque eu precisava de alguém que estivesse com isso, com sentido no coração, entendesse o chamado que Deus tinha para mim também. Comecei que é o chamado de Deus para a vida dela também. E em nenhum momento ela duvidou, ela sempre foi minha parceira, muito pelo contrário, me faz ir além muitas vezes do que eu imagino. Mas é isso que eu quero te dar, essa noção. Você não está abrindo um espaço novo no seu coração, não, agora que mora o Espírito Santo.
você só está sendo lembrado que você está à disposição. Feche seus olhos no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar aqui à tua disposição os nossos trabalhos, a nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não somente o nosso domingo quando nós estivermos aqui no culto, Pai, mas nossos dons e talentos estarão à disposição de Ti. Tu precisas de mais médicos, tu precisas de mais engenheiros, tu precisas de mais pessoas com habilidades, com dons e talentos que Tu deste, Deus. Não simplesmente para fazer, Deus, os seus trabalhos melhores, não simplesmente, Deus, para poder fazer as suas atividades melhor, mas porque você quer usar a cada boca e a cada pessoa, quer usar essas pessoas para alcançar mais pessoas para o Teu reino, usar a mão de cada, Deus, cada mecânico neste lugar que vai tocar num carro, que ele possa alcançar uma vida também, Deus. Que você pode pegar cada recepcionista, Deus, cada pessoa que trabalha, Deus, talvez, Deus, como zelador, uma pessoa que trabalha, Deus, como faxineira, que você possa ser boca, Deus, através dessas pessoas também nas casas onde eles trabalham. Deus, que os cargos públicos sejam ocupados por pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Deus, que a polícia, que os bombeiros, Deus, que o exército, Deus, sejam transformados também, Deus, não por simplesmente, Deus, um poder ou uma reação, mas por pessoas que falam e vivem segundo o Teu Espírito. Nós não queremos tomar controle dessa nação com religião. Nós queremos que o Teu Espírito Santo de Deus influencie nos nossos corações. Nós queremos estar à disposição. E em nome de Jesus nessa noite, sele isso no nosso coração, sele isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, glória a Deus mais alto. Gente, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Gessé ainda vai subir aqui para dar os avisos finais. Mas que a vida e a semana de vocês seja cheia do Espírito Santo. Pode sentar, amém?